eu assisti algumas coisas, né? Como eu canto já há 25 anos no carnaval, e eu nasci dentro de uma escola de samba, meu pai é fundador de uma escola de samba na Vila Prudente. Cabeções da Vila Prudente. Chamada União Independente Vila Prudente. Foi quando juntou a Cabeções da Vila Prudente com a Príncipe Negro, né? Você é louco. Hoje a Cabeções... aquele samba lá, meu, que o Leandro Leite regravou. Sim, do Dom Marcos, né? Claro. Samba do Dom Marcos. Olha o que nós estamos falando. A gente tá falando aqui nos bastidores, irmão. Sim. Que a coisa tá se perdendo e morrendo e não tem evolução. Eu tive o privilégio de conhecer o Dom Marcos. Você é louco. Eu sou amigo dos filhos do Dom Marcos. Olha, olha, isso daqui isso é verdadeiro energia. Isso, cara. Eu tenho saudades desse... Ele foi um grande mentor para mim, o Dom Marcos. Né? Eu sou compositor de samba enredo. Acho que no especial eu devo ter ganho uns 20 sambas enredo. De composição já perdidos, eu devo ter uns 800 sambas, que a gente perde muito mais que ganha. Faz parte do game. E o Dom Marcos foi um grande mentor assim de composição para mim, né? Ele... Bom, vamos pegar esse samba, por exemplo. Pega. Né? Ele conta a história de Xangô e olha a riqueza poética, né? Cunhado a uma prendada de riquezas, como se Xangô fosse uma joia que estivesse sendo cunhada. Sim. E os materiais do cunho de Xangô eram uma prendada de riquezas. Né? Olha a poesia. A poesia. Hoje em dia você pega os sambas enredos para analisar, são cópias de recorta e cola da sinopse, assim. Você não tem uma poesia desdobrada, né? Fica aqui registrada a minha saudade a esse grande mestre Dom Marcos. A gente sempre fala meu amigo Thiago, nós tivemos a mesma nota da primeira à última escola, 269. Então, acho que vale um recado para os presidentes, para as escolas, para a liderança. O Carnaval de São Paulo está morrendo. E não é exagero da minha parte, não, com toda humildade. A gente demonstra. O jurado tem medo, ou politicamente correto está uma coisa chata, de dar a nota que a escola mereça. Não é todo mundo que merece 10, cara. Sim. Não é todo mundo que merece 7. Então você tem 269,9, até infelizmente a grande nação vai, que caiu mais uma vez, infelizmente, esse ano, a 269,1, irmão. Sim. Então, o que se jogou aí, Tiagão? Olha, vamos lá, irmão, o que você acha? Você sabe que... Se preparem, porque eu além de... Puta, se prepara. Se prepara, porque além de prolixo, eu sou logorreico, né? Pode falar, irmão. Eu falo muito. Diga. O carnaval, ele tem se tornado uma arte chata para quem participa. Para quem assiste, não tanto. Mas para quem participa, tem se tornado uma arte chata, tá? Infelizmente, o meu pai fez a passagem espiritual passando por uma situação bem complicada, que ele adivinhou um câncer e resistiu durante 2 anos, foi um bravo guerreiro. E antes de conhecer a doença, antes de saber lidar com a doença e conhecer a doença de perto, eu chamava o diretor de carnaval do câncer do carnaval. Hoje, como eu conheço o peso dessa palavra, eu não utilizo mais essa palavra. Mas assim, o diretor de carnaval hoje, ele tem uma tarefa muito difícil, cara. Quem é incumbido de ser o diretor de carnaval, ele está incumbido de podar toda a criação que um carnavalesco, que um ritmista, que um músico, que um dançarino... Que uma ala, que tudo. Que tudo, ele tem que cortar tudo. Porque assim, se a coreografia... Vamos começar com a comissão de frente. A primeira coisa que você vê na avenida é a comissão de frente. Isso. Se a comissão de frente tem uma coreografia de mais de 3 minutos... Acabou, ele não vai pra avenida com 3 minutos de coreografia. Que absurdo. Às vezes é uma representação linda, perfeita, e tá representando fidedignamente o que o enredo tá propondo. Mas a preocupação do diretor de carnaval, que esses 3 minutos parados ali vão prejudicar o andamento da escola, é a diferença em que você vê, por exemplo, o Carnaval de São Paulo pro Rio de Janeiro. Ele só no Rio de Janeiro, ele só é julgado em frente à cabine. Isso. Quando ele fica em frente à cabine. É isso aí. Então, se ele passar pulando pra lá e pra cá, com a mão pra baixo, não faz diferença nenhuma. E ele pode parar na frente do jurado e fazer a representação que ele quiser. Por isso que você tem aquele espetáculo de teatro nas comissões de frente do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo não pode, é isso? Não pode, porque ele não pode em nenhum momento parar de evoluir. Ai, que absurdo.
o quesito, né? O critério julgador... Mas isso não é parar de evoluir. Eu acho que todo mundo espera Mas, a comissão de frente. amor, é que nós estamos a comissão falando. de frente... A coisa ficou tão comissão chata. de frente exatamente Não. conta a história. Então, conta a história. por exemplo, mas o mestre Sala Porta-Bandeira no Rio não para do mesmo jeito? A bateria? Sim. É o que ele tá falando. Jurado, cheguei. Assim como o mestre Sala e Porta-Bandeira aqui em São Paulo, eles têm que diminuir muito a coreografia, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o seu Dionísio do Rio de Janeiro, do Salgueiro, quando esteve aqui em São Paulo, preparando alguns casais, e ele teve muita dificuldade de fazer o preparo dos casais aqui em São Paulo, justamente porque ele não conhecia, né, as regras do nosso carnaval, né? Qual era o embasamento dos nossos quesitos aqui. E aí ele teve, lógico, a ajuda do mestre Gabi, do Camisa Verde e Branco, que trouxe para ele toda essa necessidade da escola estar em constante evolução, de não parar tanto, né? O efeito sanfona, aquele caixote que passa aqui, aquele desfile, parece às vezes até um desfile militar, porque você não pode parar, não pode se apresentar. Isso já matou a coreografia da comissão de frente, já matou a coreografia do casal de mestre Sala e Porta-Bandeira. Eles vão ter que criar coreografias distintas. Aí vem a bateria, a alma, o coração da escola de samba, aquilo que faz todo mundo pulsar. Se o mestre de bateria é um grande gênio da música e tem bossas incríveis... Como o nosso amigo Robson Zoinho. Exatamente. Eles são quase expulsos da escola de samba se eles colocam 2, 3, 4 bossas. Às vezes, um mestre de bateria prepara mais de 10 bossas que encaixam no samba perfeitamente. E eles não podem utilizar, por quê? No meio da bossa, as pessoas se admiram com a bossa, aí param de cantar, e isso vai atrapalhar o canto da escola, vai atrapalhar a harmonia. Não é por isso, mentira. Não, eu juro por Deus, estou te falando. E aí o que acontece? Mais uma vez o diretor de carnaval fica incumbido de chegar lá e podar o mestre de bateria e falar, essa bossa não vai. Que absurdo. Aí o que acontece? Agora eu vou falar com propriedade, que é uma parte que eu vivo muito no segmento do carnaval, que é a composição. Eu já fui a escolas de samba que eles te dão a sinopse e junto da sinopse pregada, grampeada ao regulamento, determinando quantas linhas o samba tem que ter, quantos refrões o samba tem que ter, se o refrão, a cabeça do samba tem que ser em tom maior ou menor. E eles determinam o que você tem, eles determinam o coração do compositor. Não, eu não posso simplesmente pegar o violão, fazer um acorde e falar assim, vou começar, isso aqui me trouxe, essa inspiração. Agora mesmo, esse mi maior aqui, mangueira. Pronto, se eu não posso, não pode começar com samba com mi maior. Tem que ser em tal absurdo, tom. Gente. Então, assim, a coisa tá ruim. Engessa o compositor de fazer um samba com uma criação livre. E aí, muitos dos critérios, às vezes, falam assim, o refrão precisa ter pergunta e resposta. Né? Então, sei lá... Sempre precisa ter isso. E aí isso acaba limitando toda a criação. Aí vocês pensam que para por aí? Imagina. O carnavalesco às vezes cria uma fantasia incrível. E aí o diretor de carnaval fala assim, isso vai prejudicar a evolução da escola. Cria um carro abre-alas enorme, acoplado, que faz isso e aquilo. Fala assim, isso vai prejudicar a evolução da escola.